Vocês estão bem? A paz do Senhor Jesus. Amém. Cumprimento essa bonita comunidade. Na gloriosa paz do nosso Senhor Jesus, as pessoas que nos assistem, amém. Bonita manhã. Convido você a torná-la ainda mais bonita com a leitura do Evangelho. Hoje eu estou feliz com a possibilidade de mais uma vez compartilhar a palavra de Deus. Precioso demais isso para nós. A razão da nossa vida, e mais feliz ainda porque Deus já tem falado, né? O culto não se resume a palavra só, mas a um Espírito que chama um povo e que usa o povo inteiro. O Espírito não usa o pastor, não usa um líder, usa o povo, e é maravilhoso ver. Você vai entender agora como Deus está alinhado aqui com todo mundo, né? Isso é maravilhoso, é o mesmo Espírito, é o mesmo povo, é a mesma comunidade. Nós vamos ler Lucas 12, a partir do verso 13 até o 21, Lucas 12, eu confesso que quando eu li eu falei, acho que está só na minha Bíblia isso, mas eu vou perguntar para os irmãos se está na deles também. Lucas 12, 13 até o 21, e aí eu descobri que depois de 20 anos meditando no Evangelho, nunca preguei sobre isso. Que coisa incrível, né? Lucas 12, 13, encontrou aí? Esse momento precioso de Jesus ensinando. A palavra de Deus diz assim: alguém da multidão lhe disse: Mestre, diga ao meu irmão que divida a herança comigo. Jesus respondeu: Homem, quem foi que me designou juiz ou árbitro entre vocês? Então, ele disse à multidão: Cuidado, protejam-se contra todo tipo de ganância, pois a vida de um homem não consiste na quantidade dos seus bens. Contou-lhes então esta parábola: a terra de certo homem rico produziu muito, e ele pensou consigo mesmo: o que vou fazer? Não tenho onde armazenar a minha colheita. E assim disse: já sei o que vou fazer. Vou derrubar os meus celeiros e construir outros maiores, e ali guardarei toda a minha safra e todos os meus bens. E direi a mim mesmo: você tem grande quantidade de bens armazenados para muitos anos. Então descanse, coma, beba e alegre-se. Contudo, Deus lhe disse: louco, nesta mesma noite você vai ter que devolver a sua vida. Então, quem ficará com o que você preparou? Assim é com aquele que acumula tesouros somente para si, mas não é rico para Deus. Amém? Eita Jesus, senta aí, em nome de Jesus. Mas eu estava ontem meditando que uma das maiores armadilhas, uma das armadilhas mais malignas da nossa história é tentar reduzir a vida humana ao que ela não é. A Bíblia Sagrada nos coloca diante de uma diferença quando afirma em 1 João 5,19 que nós sabemos, olha o que diz o texto, nós sabemos que nós somos de Deus e sabemos que o mundo inteiro jaz no maligno. Por quê? Porque o maligno arquitetou diminuir a vida humana neste mundo por um tamanho tão miúdo que praticamente nós não conseguimos mais chamar de vida. E ele fez isso para quê? Fez isso para que o ser humano não usufrua e não viva a plenitude daquilo que Deus criou. É um impedimento isso aqui. O oposto de vida é morte. E eu quero que você entenda porque a Bíblia diz: o mundo jaz, quer dizer, o mundo está morto no maligno, porque ele se prostrou, ele deitou, ele se acomodou, ele morreu, ele jaz diante de um projeto maligno dizendo que nós somos algo diferente daquilo que Deus criou. Você sabe que na origem a humanidade foi criada à imagem e semelhança de Deus, não sabe? A Bíblia diz isso. E assim foi, por uns 100 anos mais ou menos. O ser humano era a imagem e semelhança de Deus. Entretanto, em função da queda, isso é importante entender, essa imagem,
ela foi diminuída, ela foi até perdida. Por isso a Bíblia Sagrada afirma em Gênesis 5, do verso 1 a 3, olha o que a Bíblia diz. Quando Deus criou o ser humano, a semelhança de Deus os fez. Homem e mulher os criou. Quando foram criados, Deus os abençoou e os chamou seres humanos. Mas veja aqui, entretanto, depois da queda, aos 130 anos, diz a Bíblia, Adão gerou um filho à sua própria semelhança, à sua própria imagem o gerou e o chamou de Sete. O que aconteceu aqui, meus queridos? Só para você entender. Houve uma diminuição disso que nós conhecemos como ser humano. Diminuiu, porque ele deixou de ser a imagem e semelhança de Deus e se tornou a imagem e semelhança do próprio ser humano. Você está entendendo aqui o momento que nós vivemos com a queda? Mudou algo em nós, algo se perdeu. Então a verdade é que esse projeto que eu chamei de maligno continua aí ativo e muito forte no mundo, porque quando a gente para observar a influência do gênero humano no mundo, dá um certo desalento aqui, tudo que a gente assiste diariamente no mundo, porque aquilo que Deus entende como ser humano é diferente desse que aí está. Precisamos construir isso no nosso coração. Porque um ser humano diminuído produz uma vida humana também diminuída. Isso é uma questão aqui a ser entendida. Por isso, para Deus, ser humano ideal não é este que nós conhecemos, mas é um que se chama Jesus Cristo homem. Esse é o ser humano ideal para Deus. Aliás, ele, o Senhor Jesus, fez questão de vir até nós como ser humano, por quê? Porque ele precisava restaurar a imagem e semelhança de Deus no humano, entende assim? Por que ele veio assim? Ele queria nos ensinar isso, e isso é importante que a gente entenda. Ele queria devolver esta imagem e semelhança à humanidade. Como Deus é espírito, né? Aí a palavra de Deus vai dizer, ninguém o vê, Deus é espírito, ninguém vê. Então João 1,18 diz, ninguém jamais viu a Deus, porque ele é espírito, mas o Filho unigênito, aquele que está voltado para a intimidade do Pai, ele nos deu a conhecer a imagem de Deus novamente. Você compreende isso aqui que Jesus veio fazer? Jesus veio como humano para devolver e revelar o humano a imagem e semelhança de Deus, para que nós pudéssemos assumir novamente essa imagem, essa semelhança. E fez isso porque para esses e essas Deus tem vida para oferecer, né? E não foi à toa que ele disse em João 10,10 o quê? Eu vim ao mundo para que vocês tenham vida novamente e a tenham Eu vim para que vocês tenham vida e tenham em abundância. Não qualquer coisa diminuída que tentam chamar de vida, mas vida na plenitude do que Deus entende como vida. Infelizmente, nós sabemos que o tal do ser humano não aceitou Jesus, condenou ele à morte e teima, então, em se manter obstinado até hoje, porque não se rende ao projeto de ser humano que Deus criou, mas permanece no seu próprio projeto humano, achando que está vivendo, mas isso que ele chama de vida, não é exatamente o que Deus entende como vida. Eu quero que você construa essa lógica comigo. Vida humana para Deus é algo muito maior. Vida humana para Deus é um negócio complexo, ela é linda. Vida humana para Deus, ela precisa ser abundante, ela é uma coisa rara. Mas a humanidade obstinada tenta em reduzir a vida ao que ela não é. Pare e pense comigo uma pergunta: no que consiste a vida humana nos dias de hoje? Antes que você tente responder isso, veja que Jesus nos ajudou no Evangelho hoje a responder isso. Então, para a gente responder, vamos tentar entender o que nós lemos. Vamos observar isso com calma para a gente compreender o que eu quero dizer com tudo isso. O Evangelho diz que Jesus está rodeado por uma imensa multidão de pessoas. Lucas faz questão de dizer que era muita gente. E Jesus, nesse momento, ele está ensinando muitas coisas importantes para a vida daquelas pessoas.
Jesus está empenhado em devolver ao ser humano caído a vida que Deus entende para ele. E por isso ele está ensinando. Por exemplo, ele ensina sobre a importância de orar com muita perseverança, com muita insistência. Jesus está ensinando, neste momento, a importância de obedecer a palavra de Deus, de fugir desse negócio que é uma hipocrisia religiosa aqui, dessa aparência, sobre como os nossos olhos podem iluminar a nossa vida. Jesus está ensinando sobre a importância da gente honrar o nome dele para que ele possa nos honrar diante do Pai. Enfim, Jesus está diante e nos dando grandes ensinamentos para a nossa vida, para a vida humana, mas no meio daquela multidão, no meio daqueles ensinos maravilhosos, alguém grita lá, não sei se interrompeu, mas gritou: mestre, diz ao meu irmão que divida a herança comigo. Entende o contexto aqui? Imagina Jesus como ensinando coisas incríveis, assim, importantes, grandes, e alguém grita no meio, interrompe. Veja, diante dessas coisas para edificar a vida daquele monte de gente, essa pessoa também está ouvindo, mas parece que ele só está pensando nos seus próprios problemas, né? Parece que tudo que Jesus está ensinando aqui não é nada, porque para ele importa o que ele precisa na hora. É isso que está importando para ele. E mais, porque ele não está pedindo para Jesus ajudá-lo, ele está dando uma ordem para Jesus realizar o seu desejo. Entenda esse sujeito aqui. Não foi assim, tipo, mestre, eu e meu irmão estamos aqui com dúvida, estamos discutindo sobre a herança do nosso pai, nos ajude aqui, o senhor pode nos ajudar? Não, ele ordenou que Jesus faça com que o meu irmão reparta a herança comigo, Senhor, faça isso, quer dizer, ele está dando uma ordem aqui. E aqui eu quero que você entenda que o tom, e é por essa razão que o tom da resposta de Jesus não foi nem um pouco água com açúcar, não foi nem um pouco ameno, pelo contrário, porque o Senhor vira e fala: homem, quem foi que me designou juiz, o árbitro entre vocês? Sem noção. Brincadeira, Jesus não disse sem noção. Não disse, mas ele ficou irritado. Ficou irritado sim, porque observa que com aquela situação toda, Jesus, como ele é sempre, né, Jesus maravilhoso, ele encontra uma forma de ensinar aquele povo todo com aquele tipo de coisa inadequada para Deus, e que ele quer dizer, isso não pode motivar uma vida precisa ser maior do que isso. Entende aqui por que ele contou essa parábola? Ele conta uma parábola. Eu quero colocar você dentro disso, porque a razão dessa parábola é esse embate que aconteceu um pouco antes. A parábola quer ensinar a todo mundo aqui que aquela situação em que o dinheiro está gerando uma briga entre irmãos não faz parte da vida que Deus planejou. Esse aqui é o problema. Tanto que o Senhor afirma o quê? Cuidado. Aliás, eu queria que você prestasse atenção quando o Senhor fala cuidado, toma cuidado, né? Porque Jesus fala, cuidado, protejam-se contra todo tipo de ganância, porque a vida de um homem não consiste na quantidade dos seus bens. E contou uma parábola. Ele diz assim, ó, a terra de certo homem rico produziu muito. Produziu muito, e aqui eu quero que você observe, porque ele já era rico. Ele já era rico, mas naquele ano, a colheita foi muito abençoada, e ele produziu muito de Jesus, e ele ficou mais rico ainda. Aumentou muito a sua fortuna. E aí o texto de Jesus diz que ele pensou consigo mesmo. Ele pensou com ele mesmo, o que eu vou fazer? Eu não tenho onde armazenar a minha colheita. Veja, ele fala com ele mesmo, é um monólogo, ele está falando com ele mesmo. E assim disse, eu já sei o que eu vou fazer. Eu vou derrubar os meus celeiros e eu vou construir outros maiores, e ali eu guardarei toda a minha safra e todos os meus bens. E eu direi a mim mesmo, você tem grande quantidade de bens armazenados para muitos anos, querido. Então descanse, coma, beba, alegre-se muito e, oh, glória. Sonho de todo ser humano moderno. Oh, que bênção. Agora veja que coisa, ele foi um grande planejador aqui, ele foi um grande economista, ele foi algo responsável, ele foi alguém competente, ótimo, ele mereceu, por isso toda a nossa admiração e aplauso. Entretanto, observe que Jesus não elogia nem o aplaude, pelo contrário, porque aqui, ele se esforçou, ele planejou, mas Deus lhe disse, louco, nesta mesma noite, você vai ter que devolver a sua vida. Quem é que vai ficar com o que você preparou? E aí Jesus disse, assim com aquela que acumula tesouros para si mesmo, mas não é rico para Deus. Irmãos,
eu fiquei pensando, o que Jesus está querendo nos ensinar com essa parábola nesse momento assim tão inusitado? O que Jesus está querendo nos dizer, né? Se a palavra está aí, o que ela representa? Será que Jesus está condenando aqui o dinheiro e as riquezas? E eu queria dizer para você, não tem nada a ver, ele não falou nada contra, não, porque a vida humana, para que ela tenha um mínimo de dignidade, é preciso dinheiro. A Bíblia nunca condenou o dinheiro, porque para viver neste mundo onde Jesus disse que nós teríamos que viver, precisa de dinheiro. Não tem problema, o dinheiro é importante neste mundo, porque nós vivemos aqui nele, e Deus sabe disso. Negar essa verdade é uma grande burrice, é uma tolice. Não tem que falar contra isso. Quem de nós poderia viver um dia sequer sem dinheiro? Quem é que vive sem dinheiro? Isso seria completamente impossível, sim ou não? Sem dinheiro, a gente não tem nem como ter um teto sobre as nossas cabeças, a gente não tem como comprar pão para nos alimentar. Sem dinheiro, a gente não tem como limpar nossas casas, nós não mantemos as nossas casas. Sem dinheiro, a gente não tem como comprar o remédio no momento da enfermidade. Sem dinheiro, a gente não tem como se agasalhar desse frio que está fazendo. Sem dinheiro, nós não conseguimos estudar, nós não viajamos, não fazemos nada. Sem o dinheiro, a vida se torna inviável. Vida humana, sem dinheiro, não existe, não acontece. Da mesma forma, não tem mal nenhum em querer um nível melhor de vida. Deus condena? Não. Deus nos dotou de inteligência, de capacidade para que a gente melhore, para que a gente planeje o nosso futuro, para que a gente progrida na vida. Jesus não está criticando isso nele. Esse não é o problema para o Senhor, eu quero que você entenda isso. E por outro lado também, Jesus não glorifica a pobreza como um negócio que tem que ser buscado. Teve um povo na antiguidade que, se revoltou contra isso, foi abrir mão de tudo, dos monges e tal, mas isso não é algo que Jesus acha que nós temos que buscar, porque os pobres são aqueles de quem foi tirado o direito a uma vida humana decente, tanto que Jesus veio para anunciar uma boa nova aos pobres, porque na pobreza a vida humana também se diminui, ela deixa de ser plena, ela deixa de ser abundante, não tem nada de Deus em pessoas que não têm o mínimo de dignidade na sua vida. Qual é o problema do fazendeiro para o Senhor? Eu fiquei pensando nisso aqui. Segundo Jesus, nós temos aqui dois grandes problemas. Dois. Primeiro, o problema é que a vida humana é tão rara que ela não pode ser reduzida a dinheiro. Observa isso. Os valores da vida precisam ser outros, e Jesus está aqui neste momento ensinando. Por isso ele diz, cuidado, porque a vida de uma pessoa não consiste na abundância dos bens que ela tem. Disse Jesus, Deus é o Senhor da vida toda e não só das riquezas. É algo muito maior, a vida é dádiva de Deus. Vida para Deus é algo maior, mais nobre. Os bens fazem parte dela? Sim, sem problema. Esse não é o problema, mas é o risco que existe quando os bens se tornam a única dimensão da vida e mais nem outro. O texto não divorcia a vida humana das riquezas e das condições necessárias para que a vida seja decente e digna. Não é esse o problema, porque ele é necessário. O texto não condena o dinheiro porque a gente precisa dele para viver. Entretanto, o texto deixa claro que a vida não procede e não nasce dele, porque a vida vem de Deus. Deus é a fonte de toda a vida. Ele é o Senhor da vida, Ele é o dono da vida, e diante de Deus, somos responsáveis pela vida que nós recebemos nas suas mãos, e Jesus inclusive diz que não é nossa, porque nós vamos ter que devolvê-la. O que ele disse? Ainda essa noite você vai ter que devolver a sua vida. Se tem que devolver, porque não é minha, veio dele, e é para ele que vai voltar em nome de Jesus, amém? Segundo problema, o problema do fazendeiro, que já era rico e ficou ainda mais rico, foi ter cometido o maior dos desatinos. Por quê? Ele disse para si mesmo, é tudo meu. É tudo meu. Eu não tenho onde armazenar a minha colheita, já sei o que eu vou fazer, eu vou derrubar os meus celeiros, eu vou construir maiores, eu vou guardar a minha safra e todos os meus bens, e direi a mim mesmo, você é um cara, você é maravilhoso, você é incrível, você merece. Viva a sua vida, viva para quem? Viva para você mesmo, descanse, coma, beba, alegre-se. Alegre-se você, com quem? Com você mesmo, O problema do fazendeiro aqui, que é louco, não era a sua riqueza, mas era ele mesmo. Compreenda isso, não existe problema em crescer,
Não existe problema em prosperar, em empreender. Não, porque o problema não é melhorar, mas é se deixar dominar pela sua própria ganância. Esse é o problema de Jesus. Ele se deixou ser dominado por si mesmo. E não se deu conta que ele acabou fechado em si mesmo. Fechado na sua própria... Ele acabou prisioneiro de uma lógica que desumaniza. O Bauman diz que a gente se torna inumanos. Inumanos, acho essa palavra interessante. Ele revelou que era um ser humano diminuído e que fez da sua vida uma coisa que ela não pode ser o quê? Uma coisa minúscula, uma coisa triste, uma coisa sem sentido. Esse é o problema da parábola do Senhor aqui, nós temos que tomar posse disso. Desculpa, resquício de gripe que não larga. E eu fico pensando assim, como é incrível, como o muito pode diminuir uma vida tanto a ponto de nessa vida só caber eu e os meus interesses. Você entende o que é pequeno aqui para Deus? Eu diminuo tanto a minha vida que aqui só cabe uma coisa, eu, e mais nada. E de tão pequena não cabe ninguém, e quem dirá caber o Senhor que é tão grande? Não cabe, não tem espaço. Esse é o problema. Que vida minúscula é essa? É uma vida que só vive para acumular, para armazenar, para o seu próprio bem-estar material, só se preocupa em encher os seus celeiros e dedicar-se à sua própria boa vida. Está longe do horizonte que os outros também precisam se alimentar para viver. Só vive para o seu instinto de posse, que é o meu celeiro, é o meu trigo, é o meu bem, a minha vida, é os meus, é o meu. E eu pergunto, será que ele conseguiu aquela colheita maravilhosa aquele ano sozinho? Ele plantou, ele regou, ele adorou, ele colheu, ele armazenou, tudo sozinho. Será que ele derrubou os seus celeiros? Ele construiu outros muito maiores, sozinhos, ninguém ajudou, não tinha ninguém. Meu irmão, veja que história cheia de revelação da parte do Senhor Jesus, que coisa maravilhosa, porque um rico que ficou ainda mais rico, mas que Jesus diz que era pequeno, que era minúsculo, que era pobre para Deus. Por quê? Porque só pensava nele mesmo, ele conversa consigo mesmo, ele está focado somente nos seus próprios deleites, no seu próprio bem-estar. Jesus diz que ele é louco, por quê? Porque ele acumulou tesouros só para ele, só para si. Essa é a fala de Jesus. Isso eu quero que nos inspire, porque na sua cabeça, na sua perspectiva, não existia espaço para mais ninguém, além de si mesmo, inclusive não tinha para Deus. Jesus chama de ganância. O problema da ganância, tão comum nos dias de hoje, que a gente entende, é que nela não existe lugar para o outro. O problema aqui, meu irmão, em nome de Jesus, eu quero que você tome posse do cara que é bilionário. Não são os bilhões, é que nesses bilhões aí não cabe mais ninguém além dele mesmo. Você entende aqui a questão que é fundamental? O Senhor quer nos encher de coisas, de bens, quer nos fazer ricos e prósperos. Outro dia ele falou isso. Deus quer a nossa prosperidade. O problema é que na nossa prosperidade, segundo Deus, não pode caber só nós, tem que caber o mundo inteiro. Tome posse disso em nome de Jesus. O mandamento maior, por exemplo, do amor a Deus, ao próximo, a comunhão, isso tudo é deixado de lado. As riquezas em si não são um problema, elas não são o diabo. O problema está na capacidade que essas coisas têm de diminuir a vida, porque diminui a índole da pessoa no trato que ela tem com aquilo que ela recebeu. Percebe o problema de Jesus? Ser humano diminuído jaz nesse projeto maligno de diminuir a vida somente aos bens. Isso é um projeto humano para nós, e com isso faz da vida algo longe daquilo que Deus criou. Não tem nada a ver com vida para Deus. O rico não se perde pelo fato de ser rico, assim como o pobre não se salva porque ele é pobre. Serão salvos os ricos e pobres e serão condenados os ricos e pobres. Eu quero que você entenda isso. Ambos se perdem aonde? No apego egoísta. Independente de quem é, porque não são só os ricos que correm esse risco, afinal, existe muita gente que não é rica, eu tenho certeza disso, mas é tão apegada a si mesmo e ao que tem, que não aceita levantar um dedo para ajudar ninguém, para fazer nada. Mas eu não tenho dinheiro, mas você tem mão e pé, não tem? Você tem boca para falar, não tem? Independente disso, não partilha a vida, não se envolve com nada para além de si mesmo. Qual que é a diferença aqui? Não, ambos são apegados, ambos têm um problema em si, que não é o dinheiro. É o próprio ser humano. É isso que Jesus veio consertar. Outro dia eu comentei aqui que Deus trabalha para criar um mundo melhor. Mas esse mundo só vai ser melhor quando o ser humano for melhor. Por isso nós precisamos de conversão. Porque quem se converte abre mão disso em nome de Jesus, amém? Erra o sentido da vida toda pessoa que acha que
o que é mais importante é viver baseado no acúmulo egoísta, porque pode aumentar as suas riquezas, mas diminui e empobrece a vida. Aqui está o erro, e aqui nós temos que acumular bens, mas não conhece porque não dá espaço para amizade, por exemplo, para o amor generoso, para a alegria que existe na solidariedade, na generosidade, não se abre para isso. Não permite, não sabe compartilhar, só sabe monopolizar, só sabe pensar em si mesmo, mãos cheias de coisas, mas vazias de Deus e vazias para o próximo. Esse é o grande problema para Jesus, esse é o cúmulo da pequeneza, é o cúmulo da mediocridade para Jesus, e é isso que eu chamo desse ser humano diminuído, vivendo uma vida minúscula. A vida desse fazendeiro aqui foi um tremendo fracasso, conseguiu tudo, mas é um fracasso para Jesus. Jesus diz que ele é um louco, porque quem vive centrado em si mesmo, acumulando tesouros somente para si, perde a vida. Quem vive somente para o eu, não é rico para Deus. Essa é a lógica de Jesus. Nós queremos nos tornar ricos de celeiros ou ricos de coração? Nós queremos nos tornar ricos de dinheiro ou da presença de Deus também? Não precisa abrir mão de uma coisa, nós precisamos das duas, porque a vida tem que ser maior. Você entende isso, sim ou não? Isso é importante demais, porque eu fico pensando assim, que tristeza deve ser chegar no final da vida, olhar para trás e concluir que não fez nada nessa vida a não ser viver somente para si mesmo, e por isso acabou solitário. Sim ou não? Cheio de coisas, mas sozinho de gente, sozinho de sentido, de alegria. O homem rico da parábola aqui era um insensato, não porque ele era rico, mas porque ele era um tolo que não tinha ninguém nem para conversar, meu irmão. Por isso ele falava para si mesmo: meu caro, você está rico, descansa, come, bebe, se alegra, aproveita. O sujeito não tinha ninguém nem para partilhar a sua felicidade, a sua bênção. Que tristeza isso! O que adianta as riquezas se não tem com quem partilhar? O convite do Espírito Santo dessa manhã é, para quem quer que seja, vamos ter as coisas, porque nós precisamos das coisas. Nós precisamos ter as coisas, mas não acha que nós somos ricos ou pobres porque nós temos ou não temos. Não é essa medida. O nosso verdadeiro sentido é buscar ser ricos para Deus. Porque assim, tanto a riqueza como não, isso vai nos preencher. Eu quero que você entenda isso, querido, em nome de Jesus. O que diz que nós somos ricos ou não, não é a quantidade de bens que nós temos. Quem diz que nós somos ricos ou não é o Senhor, o nosso Deus. É para Ele que nós temos que ser ricos. Qual foi a pergunta que nós fizemos? No que consiste a vida humana? Não é? Você sabe que o verbo consistir significa ser formado. Consistir é ser constituído por alguma coisa, fundamentar-se em alguma base, né? A pergunta aqui é, do que é formada a vida humana? Do que ela é constituída? A vida humana está fundamentada em que bases? O que sustenta a vida humana? Então, meu irmão, minha irmã, vida humana abundante, aquela que Jesus veio nos dar, é aquela que nos devolve a humanidade segundo a imagem e semelhança do que Deus criou. Você entende isso? E por isso, Jesus está dizendo nessa manhã que a posse de bens ou de coisas nunca pode ser o objetivo maior da vida humana. Eu não preciso, precisa. Eu não vou ter, vai ter. Não importa quanto, tem que ter. Mas ela não pode ser a base, ela não pode ser sustentada somente nisso. Nós não podemos diminuí-la a esse ponto. Nós jamais devemos usar isso para medir uma vida. E é por isso que Jesus, em sua parábola, nos dá o caminho aqui da verdadeira riqueza. E segundo Jesus, o problema aqui é que dinheiro não significa riqueza para Deus. Porque hoje em dia as pessoas aprenderam a medir uns aos outros pelos bens que elas possuem. Mas Deus não mede seres humanos pela quantidade dos seus bens, mas pelo tamanho do seu coração, pelo tamanho do seu desprendimento, da qualidade, da quantidade da sua empatia, da sua compaixão e da sua generosidade. Você entende como esse valor é importante para nós, vivendo no mundo que a gente vive? Qual é a verdadeira motivação de uma vida? Qual é o sentido da existência? O que pode devolver uma vida ao tamanho que Deus criou? O que é que pode, querido? Segundo Jesus aqui, o que pode é buscarmos ser ricos para Deus. Ser ricos para Deus, o que significa isso? Vamos compreender que maravilha. Tem alguém aqui que precisa ser rico? Tem alguém que quer ser rico além de mim aqui? Só eu? Levanta a mão. Tem alguém que quer ser rico? Quer? E rico para Deus, a gente quer. E para Deus?
O que Jesus quer dizer quando ele afirma assim é? Assim é o que, Jesus? Assim é sozinho, triste, sem sentido, pobre, quem acumula tesouro somente para si e não é rico, porque é pobre para Deus. O que Jesus quer dizer com isso? Compreenda comigo. E eu lembrei, ontem ainda, que tem um teólogo que eu tive uma honra de assistir uma palestra dele assim. Ele chama Moltmann, né? E o Moltmann, ele escreveu um texto lindo, uma tese, que chamava Teologia da Esperança, né? E ele falou um negócio lá que eu acho sensacional. Ele diz que o oposto, que o inverso, a alternativa para a pobreza e para a riqueza não é o dinheiro, mas é a comunidade, ele falou. Onde é que está a esperança para o ser humano? Em ter mais dinheiro, ter menos dinheiro, em buscar mais dinheiro? É a comunidade. Eu acho isso aqui genial, porque esse é o dilema desse ser humano moderninho. E aí eu também ontem, meditando, lembrei de algo que eu estava lendo e vi, que o Papa Francisco, antes de morrer, ele falou um negócio muito interessante. Confesso a minha admiração daquele homem. Que ele diz assim, hoje a gente vive em cidades imensas que mostram-se ser modernas, orgulhosas e até vaidosas. Cidades orgulhosas da sua revolução tecnológica e digital, que oferecem inumeráveis prazeres de bem-estar por uma minoria feliz, porém nega o teto a milhares de vizinhos e irmãos nossos, inclusive crianças, e a gente chama eles elegantemente de pessoas em situações de rua. Não há democracia com fome, não existe desenvolvimento com pobreza, muito menos justiça com desigualdade, disse ele. Meu irmão, os nossos dias estão tão sombrios, a gente está tão estranho, que falar de justiça social dentro da igreja, alguns sem noção falam que é coisa de comunista, né? Mas o mesmo Papa Francisco deu uma alfinetada, que ele falou assim, cuidar de quem é pobre não é comunismo, é evangelho. É uma responsabilidade do povo de Deus. É um compromisso da igreja. Meus irmãos, nós vivemos um momento mais miúdo desse ser humano que se diminuiu, porque ele está individualista, a vida está individualizada como nunca. É uma cultura materialista que diz que a nossa felicidade está em acumular mais e mais bens. Quanto mais temos, mais felizes nós seremos. Tem até pastores aí desavisados, malafaias e macedos da vida, pregando que quanto mais dinheiro a gente tiver, mais próximo de Deus nós vamos ficar. Quer dizer, quanto mais dinheiro a gente tiver, mais ricos para Deus nós vamos ser. Mas o Senhor Jesus vem pregar o contrário, Ele vem dizer o oposto, porque para Ele, quanto mais bens a gente tiver, porque Deus quer nos dar, mais nós precisamos partilhar, porque senão menores e infelizes nós vamos ser. Você entende a lógica do reino de Deus, a economia do reino de Deus? Não é ser um monte de pobre, não, Deus quer nos abençoar, porque será através da nossa bênção que Ele vai cuidar deste mundo inteiro. Às vezes eu comento isso. Deus fez uma escolha, Micael leu aqui. Micael é um negócio sensacional, leia o verso 9, Micael. Porque Deus escolheu para abençoar esse mundo, para fazer justiça nesse mundo, te abençoar, colocar na tua mão, te dar. Então tudo que Deus quer é melhorar a sua vida, porque Ele vai e Ele quer, porque através da sua vida Ele vai alcançar quem precisa. Tanto que o verso 9 diz o quê? Cuidar da vida dos necessitados é o sentido da nossa existência, diz lá o Paulo em 2 Coríntios capítulo 9. E eu quero que você tome posse disso em nome de Jesus. O que nos torna felizes é outra coisa. Querido, a frase que eu comentei do Bauman aqui, do sociólogo, né, Zygmunt Bauman, não sei se você ouviu falar, ele disse assim, neste momento, praticamente em todo mundo aumenta de forma alarmante a desigualdade, ele falou. Esse é o fato mais sombrio e inumano do nosso tempo, porque os ricos, especialmente os mais ricos, estão se tornando muito mais ricos, e os pobres, especialmente os mais pobres, estão se tornando muito mais pobres. Quer dizer, a gente está cada vez mais. E aí alguém pode falar, mas pastor, por que você fica falando disso? Você não tem nada com isso, pastor, vamos pregar sobre salvação. Sabe por que eu tenho que falar disso? Porque Jesus falou. E aqui o meu compromisso é com Ele, com o que Ele falou, com mais ninguém não. É o que Jesus falou, aliás, eu quero que você preste atenção nisso. Jesus falou, e não mais do que Ele falou, nós não podemos fechar os nossos olhos porque Ele não fechou, aliás, Ele ficou irritado com isso. Isso incomodou o Senhor, isso incomodava o Senhor. Por isso Ele diz, busquem em primeiro lugar o reino de Deus com a sua justiça, porque o resto Deus vai providenciar na vida de vocês. E nós temos que tomar posse. Observe a pequeneza dessa vida moderna. O poder de compra se tornou a peça-chave para a gente ser feliz. A nossa felicidade. Nós compramos coisas que nós não queremos nem precisamos, mas temos que impressionar pessoas que a gente nem gosta. É um negócio absurdo.
A gente faz vídeo na internet cheio de coisas para impressionar gente que a gente nem sabe se a gente quer do nosso lado. E diz que é isso que faz a gente feliz. Mas que diacho é isso? Talvez hoje em dia, mais importante do que ter dinheiro, seja mostrar para os outros que a gente tem. É assim, a aparência está acima da essência. É mais importante. E eu não sei, porque nessa hora eu fico perguntando, qual deve ser o papel de um cristão nesse negócio? De uma cristã nesse negócio? Não o dinheiro, mas o amor apegado ao dinheiro nos diminui, diz a Bíblia Sagrada. Não é ele, mas é o apego, nos diminui. E por isso, querido, nós vamos pensar, o que é que a palavra de Deus tem a nos dizer sobre esse delicado assunto? O quê? Qual a nossa responsabilidade? O que é que nós temos que fazer? Nós somos o povo de Deus, sim ou não? O que nós temos que fazer? E aí eu queria dizer para você, sabe o que Jesus disse que nós temos que fazer? Nós temos que fazer de tudo nessa vida para sermos ricos para Deus. E aí você vai perguntar para mim, mas como? Jesus diz, nós temos que fazer de tudo para sermos ricos para Deus. E como? E eu vou falar para você só duas coisas. Você está comigo? Duas coisas. Nós seremos ricos para Deus. Presta atenção. Eu vou ser rico quando eu tiver uma fortuna, quando eu ganhar na Mega Sena. Não. Pode ganhar na Mega Sena. Se ganhar, não esquece de mim, não me liga. Entendeu? Se tiver ricão aí, liga para mim. Não esquece não que nós vamos comer uma pizza. Mas não esquece. Tem uma riqueza maior, que isso aí não pode nos tirar. Qual é o problema da riqueza? É tirar de nós a grandeza do que Deus tem para a nossa vida. Então, como é que nós podemos ser ricos para Deus? E eu vou dizer para você, nós seremos, quando tudo que Deus nos der nessa vida, não for somente para o nosso próprio bem-estar. Entenda a lógica de Jesus aqui. Quando nós vamos ser ricos para Deus, quando tudo que Ele nos der, porque Ele quer nos dar, não for somente para o nosso próprio bem-estar. E veja, para Jesus, a primeira maior tentação do coração desse ser humano que é diminuído, é a ganância, é o apego. E eu não sei se você sabe, ganância, segundo o dicionário, é um desejo desmedido e egoísta por riqueza, por poder, por status, por bens materiais. E uma pessoa gananciosa nunca vai estar satisfeita e por isso ela vai acumular cada vez mais e mais e mais. Inclusive vai ter que passar por cima dos outros, se for preciso. Então, é para isso que uma pessoa, ela caminha para onde? Para a solidão. Porque não tem preço naquilo que ela quer fazer para ter para si. É o acúmulo a qualquer custo, ela vai ser solitária, essa que é o caminho dela, porque se torna uma pessoa autocentrada e vai desprezar os outros. Esse é o problema aqui. Se não é rico também não é diferente, se não é rico não muda muita coisa, porque o problema não é o dinheiro, o problema é a alma humana. O problema é que o ser humano faz com isso, porque a pessoa pode não ter, mas ela ser apegada do mesmo jeito e da mesma forma, ela vai ser centrada em si mesmo, a ponto dela não partilhar aquilo que Deus colocou na sua alma com ninguém, ou seja, vive sozinha, vive para si mesmo do mesmo jeito. Então não é a quantidade de coisas, é o que está no teu coração, é o que você faz com isso. Mas eu não tenho dinheiro, mas você tem uma boca para abençoar, para orar, para cuidar, para ajudar. Nós temos mãos e pés, nós somos abençoados pelo Senhor, sim ou não? Tem gente abençoada aqui nessa manhã? Você vai na festa, você pode levar uma torta linda, mas você pode levar uma pipoca, não tem problema. O problema está aqui dentro, o que eu faço com isso? Em nome de Jesus, amém? Então observa, esse apego, está na exata contramão do mandamento maior, que é amar a Deus com tudo que nós temos e amar o nosso próximo como nós amamos a nós mesmos, sim ou não? Observe que o fazendeiro aqui no exemplo de Jesus, o que ele fez? Ele amou somente a si mesmo com tudo que ele tinha e a quem mais? Mas ninguém, somente a si mesmo. Não, ele estava cumprindo o mandamento, mas ele se sentiu Senhor e centro de todo mundo, tudo gira em torno do seu próprio ego. Agora você está bem, agora você tem guardado no depósito muitos bens para muitos anos. Segundo Jesus, aqui essa descrição de um pobre para Deus. Pobre para Deus, por isso Jesus nos presenteia com o tamanho correto de uma vida humana. Quem temos que ser nós? O sentido da vida humana, estar em ser rico para Deus. Nisso consiste a verdadeira riqueza. Aliás, uma riqueza que é libertadora. Porque quando nós somos ricos para Deus, nós nos prendemos dos apegos, dos bens, e supera essa ganância, nos liberta e nos faz ser responsável pelos outros, para além de nós mesmos. Nós trabalhamos para além da nossa necessidade. Isso é fundamental para o Senhor. Pensa comigo. O que será que satisfaz mais uma vida? Dinheiro ou amor?
O que será que satisfaz mais uma vida? Bens ou a alegria de ter alguém para partilhar esses bens? Pensa comigo, o que satisfaz mais uma vida? Um carro novo ou um abraço sincero no momento da dor e da dificuldade? O que é que nos preenche mais? Um celular novo ou a certeza de que eu sou importante na vida de alguém? Que eu conto para alguma coisa? Uma joia ou saber que eu sou amado, amada por alguém? O que nos preenche mais? O fazendeiro aqui considerava-se rico, sem Deus e sem as pessoas. Isso é riqueza? Ter muitos bens sem Deus e sem ninguém é riqueza? Segundo Jesus não é, desculpa. E nós temos que levar isso em conta porque nós somos povo de Deus. Povo de Deus significa que nós somos povo que Deus quer abençoar. A Bíblia fala isso em nome de Deus. Deus quer nos prosperar. Veja, o afastamento de Deus e das pessoas gera uma pobreza espiritual, porque apaga essa sensibilidade para os outros, para os problemas que estão à nossa volta. Isso aqui é uma questão. Na pessoa centrada em si mesmo, só cresce o egoísmo e a solidariedade atrofiada. Acaba. Queridos, vida humana não é feita somente de bens, ela é feita de pessoas. Você precisa de gente para viver. Nós precisamos de pessoas. Gente precisa de gente. Gente precisa para viver de bens, sim. Mas se não tem pessoas para partilhar, esses bens não têm o menor sentido. Não tem o menor sentido. Jesus fala, ele arremata aqui sobre a loucura, porque ele diz, então, quem ficará com isso tudo que você acumulou aí? Quem vai ficar com tudo isso? Você vai ter que devolver a sua vida. Por quê? Porque ela não é sua, ela foi um presente de Deus, e Deus vai vir buscar de volta. Quem vai ficar com tudo isso aí? E sabe o que essa pergunta me faz lembrar? Que além de mim, existem outras pessoas no mundo. Isso aqui o texto não sabe. Por isso, os loucos sozinhos vão ver um dia, sabe o quê? Outro ficando com tudo que ele guardou com tanto apego. Esse é um problema, porque é evangelho. Por isso eu quero que você tome para você uma coisa hoje. Viver, para Jesus isso, viver para Deus não é viver para si mesmo. Aliás, viver para Deus é não viver para si mesmo. Ser rico para Deus é ser rico de gente. Ser rico para Deus é ser rico de fraternidade, de partilha, de encontro com o outro. Disso que a gente consegue fazer aqui, de abraçar, de conversar, de partilhar, de ser importante, de preparar algo para o meu irmão. João disse que o mundo não sabe o que é isso, mas nós sabemos. O mundo não sabe porque ele jaz no maligno, mas povo de Deus sabe. Sabe por que sabe? Porque já experimentou a alegria maravilhosa que é deixar de lado o seu ego, fazendo alguma coisa pelo outro. O povo de Deus sabe o que é isso. E faz sem receber recompensa, sem receber aplauso, sem receber agradecimento. Aliás, faz às vezes sem ninguém saber o que ele está fazendo. Só nós sabemos o que é isso, porque as pessoas não sabem o que a gente fez. Mas tem um Deus no céu que é imenso, e esse Deus sabe. Nesses momentos o nosso coração se enche, é uma grandeza, a nossa vida se torna enorme, porque esse Deus que não tem tamanho está vendo, e é nessas horas que a nossa vida se torna no tamanho que Ele criou. A nossa vida se torna no tamanho grande, uma vida imensa, porque ela é rica para Deus. Você entende o que é ser crente? Esse projeto é reino de Deus, o nome disso, é para isso que nós somos chamados. Não é reino de nós mesmos, é reino de Deus. E esse reino é o que o Senhor tem para a tua vida, em nome de Jesus, amém? Mas como é que a gente pode ser rico para Deus? Eu vou dizer para você a segunda coisa só. Nós seremos ricos para Deus quando a gente entender que Deus nos fez para ser comunidade. Deus nos criou para ser comunidade. Aqui está a riqueza. Ser humano se diminui porque perdeu a dimensão sobre a qual foi criado. Porque Deus não nos fez para sermos sozinhos. Gênesis 2,18, não é bom que o ser humano seja sozinho. Essa é a primeira conclusão que Deus encontrou aqui na nossa alma. Nós fomos feitos para ser uns com os outros, junto com o planeta e junto com Deus. Isso somos nós. Sem isso, nós não somos humanos. Nós estamos nos tornando inumanos, desumanizando a nossa criação. E nós temos que tomar posse disso. Aliás, eu li um livro na teologia do Frei Leonardo Boff, que ele dizia isso. Nós temos que ser comunidade porque Deus é comunidade. Ele diz uma coisa bonita. Ele diz que Deus não escolheu ser Deus. Deus quis ser Deus. Pai, Filho e Espírito Santo. Ele quis ser junto.
Ele quis ser uma comunidade. Ele tinha que vir e ele mandou o seu Filho. Ele tem que agir, ele mandou o Espírito Santo. Ele é essa comunidade agindo e fazendo. A Trindade é a comunidade perfeita. E por isso, meu irmão, só em comunidade, a vida pode ser plena e abundante de novo, só. Eu não sei se você se dá conta do privilégio que é você ter um lugar para pertencer, ter algo em que você possa deixar de ser você para ser o que Deus quer, ter algo para deixar essa miudeza da vida para se tornar a riqueza do que Deus tem para você. Deus quer te fazer muito maior, Deus quer nos fazer muito mais abundantes, porque isso que Ele planejou para nós, isso só em comunidade, porque somente em comunidade nós retomamos o tamanho da vida que Ele criou, porque na comunidade nós somos abundantes em relações, nós somos abundantes em confiança, em auxílio mútuo, nós amparamos e nós somos amparados, nós cuidamos e nós somos cuidados. Meu irmão, nós oramos pelos outros, os outros oram por nós. Você tem noção do que é isso? Só em comunidade. Nós somos fortes em ideias, nós juntamos, e nós juntos nós somos fortes, e a nossa força é essa solidariedade, esse amor recíproco, é aqui que está o projeto de Deus. O mundo está falando para você de igreja, vai ficar lá em casa, sozinho, e o diabo fala, é isso mesmo, filho, vai lá, filha, você é igreja, sabe, você é templo do Espírito Santo de Deus, vai. Uma comunidade que tem um só coração, um só espírito, que sabe o que é ser uns pelos outros, é uma comunidade que você pode confiar. Aonde eu vou congregar, pastor? Que igreja? Aliás, outro dia, eu achei bonito, né, que segunda vez a gente recebe uma mensagem de um menino que congregou com a gente aqui, muito pouco, mas congregou e mudou para um lugar muito longe, ele está morando no interior, lá na cidade, né, e ele manda um vídeo para nós e fala, pastora, que saudade, porque eu estou aqui morando tão longe, e eu procuro toda semana um lugar para ir, toda semana eu quero uma igreja para pertencer, mas eu for para lá e ouço gente falando que eu preciso dar dinheiro, porque Deus vai me abençoar, mas eu queria um lugar que me abraçasse, eu queria um lugar que me ouvisse, eu queria um lugar que me ministrasse uma palavra, eu queria um lugar para pertencer. Que privilégio isso, um lugar assim, você pode confiar, sabe por quê? Porque onde algo assim acontece, lá você vai experimentar o que é a presença de Deus de verdade. É assim que Deus se manifesta no mundo. Por isso eu queria dizer para você, Deus sonhou com este lugar aqui. E eu queria dizer para você, eu não desisti, eu continuo sonhando com Ele, com uma comunidade onde o partilhar e o compartilhar a vida substitua esse negócio de acumular, entendeu? De pensar só no meu, entendeu? Eu sonho com isso. E o dia que não tiver mais isso, eu paro de sonhar, eu vou para casa. Mas assim, esse é o meu grande sonho. Ao invés de acumular, nós vamos partilhar. Porque quando a gente partilha, Deus manda mais. E a gente é mais abençoado, a gente é mais feliz, a gente vive a plenitude de Deus. Um lugar que seja resposta e alternativa a esse mundo que jaz neste plano maligno de diminuir a vida que Deus nos deu, porque nessa comunidade nós vamos partilhar a vida uns com os outros, amém? Assim nossa vida é uma vida que é a essência e a imagem e semelhança de Deus, de um Deus que partilhou conosco a sua própria vida. Essa é a essência do Senhor, essa comunidade exala Jesus Cristo, esse é o meu projeto de vida, é para isso que eu vivo. Esse é o meu chamado, não é ser pastor, não é ser famoso, eu quero ser famoso, não, desculpa. Conheço as pessoas que ficaram muito famosas na vida, é uma porcaria, eu não quero isso para mim, graças a Deus. Mas eu quero saber que Jesus está sendo exalado no meio do povo de Deus, que Jesus está sendo exalado ao meu lado, ao lado do meu irmão, na necessidade, no momento da dificuldade, tem Jesus lá, porque a comunidade é junta, ela é uns com os outros, e o Senhor é visto na vida das pessoas em nome de Jesus, amém? É nessa comunidade que o amor é a medida de todas as coisas, que você vai poder viver isso aí, pode ser praticado, porque a vida pode ser partilhada, e ela vai ser experimentada de forma abundante, o amor de Deus, é maravilhoso demais isso, é nesse lugar que a vida não é miúda, a vida não é essa coisa tão pequenininha que cabe só eu, com a minha grana toda, com os meus interesses, com os meus problemas, o meu irmão, divide a herança dele, manda lá Jesus, o meu irmão, me dá um dinheiro que ele me deve. A vida deixa de ser essa coisa pequena. Na comunidade todos têm um sentimento, a mesma alma. As pessoas ajudam-se, as pessoas cuidam-se mutuamente, meu irmão. As ideias, as forças, os recursos existem para o bem-estar de todo mundo, em nome de Jesus, amém? E eu já acabo, estou encerrando. E eu encerro dizendo para você que contra essa tendência de querer diminuir a vida humana, fazendo dela só essa coisa grotesca
quer se apropriar de tudo, pensando somente em nós mesmos, impedindo que os outros vivam. Jesus nos convida nessa manhã para uma verdadeira riqueza. A verdadeira riqueza que é o Senhor assim falando, Tó, eu te dei sobre isso. E aí, esse que nos multiplicou. Quem conhece a parábola dos talentos? A um ele deu a um ele deu 2, a um ele deu 5, e ele falou, Tó. Mas ele não deu um monte para todo mundo, ele deu um pouco para cada um, e é a mesma coisa, não. Para uns ele deu pouco, para outro ele deu muito, para outro ele deu mais ou menos, e tal. Mas o que o Senhor que deu, veio cobrar no final? O que cada um fez com aquele que ele deu. Ao que ele deu pouco, ele esperava que só melhorasse aquele pouco. Ao que ele deu muito, que melhorasse aquele muito. É impressionante. Não importa o quanto Deus nos deu, importa o que nós vamos fazer com isso, importa que isso seja fonte de vida para todo mundo, e nós vamos multiplicar, nós vamos fazer crescer, nós vamos fazer prosperar esse amor que Ele colocou no teu coração. Eu sei que tem mais de Deus para mim, quer saber? Tem mesmo. A gente louva? Eu sei que tem mais de Deus para mim, tem mesmo. Agora esse mais de Deus cai na nossa mão para diminuir, para guardar na gaveta, para enterrar como na parábola. E o Senhor falou, o que você fez com o que eu te dei? Eu enterrei, eu sei que o Senhor é bravo. Pois é, porque você sabe que eu sou bravo, você devia multiplicar o que eu te dei. E não enterrar em nome de Jesus. Meu irmão, eu quero que você entenda, aquela fortuna maravilhosa, que só tem quem aceita viver partilhando, se abrindo para os outros, criando uma nova espécie de comunidade, sabe? E ela é nova, não é velha não, porque ela é feita por um povo que não aceita se diminuir. Um povo que não aceita se apequenar, que não se conforma com a mediocridade, porque já foi salvo. Um povo que já foi salvo pelo Senhor, e agora sabe que vida com Deus é um negócio grande, é completo, é maior, é abundante, é isso que o Senhor nos chama para ser, em nome de Jesus, amém? Essa é a nossa identidade como povo de Deus. Então eu quero que você leve para a tua casa hoje, viver para Deus, é viver uns pelos outros. Isso é Bíblia. Viver para Deus é viver uns pelos outros. Viver para Deus é viver em comunidade, se envolvendo, ajudando, partilhando. Contra a extrema pobreza do eu, ser rico para Deus é ser esse coração junto, esse coração envolvido, generoso, porque rico mesmo é que é independente do que tenha, não importa, vive uns pelos outros. E é nesse contexto que Deus olha para lá e vê o povo dele, vem aqui nos visitar, e olha e fala, mas que povinho abençoado e rico esse, né? Deus olhando e falando assim, esse meu povo é rico, e tem tanto que aceita partilhar uns com os outros que tem, olha que riqueza, e é assim que Deus vem e nos abençoa muito mais, em nome de Jesus, amém? Você toma posse disso? Toma, sim ou não? Deus que quer nos abençoar muito mais e para além do que nós imaginamos. Eu sei que Deus tem mais. Esse amor que Ele tem para as nossas vidas é muito maior do que você está imaginando. Mas esse mais de Deus precisa significar essa multiplicação, sabe? Esse alcançar os outros. Porque esse meu, esse minha, esse eu tenho, esse eu quero, esse eu, sabe? É a minha herança, é o meu. Diminui quem nós somos para o reino de Deus. Mas para Deus nós somos ricos. Porque Deus quer nos tornar ricos, mas ricos para Ele, nos encher de coisas sim, mas que essas coisas se tornem bênção na vida de todo mundo, e é assim que Deus será conosco em nome de Jesus, amém? Você recebe? Essa é a minha oração para essa igreja, essa é a minha oração para esse nosso projeto, por isso que nós somos hoje, nós seremos daqui a pouco. Isso é tudo que eu tenho orado, que essa riqueza te alcance nessa manhã, que se você seja pleno, abundante de que Deus tem para a tua vida, e assim oro em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Deus abençoe, muito obrigado. Vamos adorar o Senhor. Glória a Deus.